Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Arlindo Bandeira, do PP, aqui tratar de assuntos, pautas que já permeiam o mandato do vereador, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Bandeira, sempre uma honra poder falar com o senhor. Uma honra toda minha aí. Vereador Bandeira, o senhor tem se ocupado, digamos assim, dado prioridade ao seu mandato, a obras que interferem na rotina de acessos a distritos de Caxias do Sul pela Rota do Sol, e não só isso, mas vamos tentar organizar os assuntos. Um dos seus pleitos já teve resultado, que aliás acabou se tornando um pleito de toda a Câmara de Vereadores no seu conjunto, digamos assim, que foi o trevo de acesso pela Rota do Sol à Fazenda Souza. Isso ocupou a Câmara durante muitos anos. Eu lembro que o senhor, em várias oportunidades, veio aqui ao programa. Eu colocava ao senhor, vereador Bandeira, um prazo, quando é que vai sair? E o senhor relatava as dificuldades. A obra saiu. E eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco de como é que se deu esse debate e que frutos a comunidade, principalmente de Fazenda Souza e arredores, já tem colhido com essa obra concluída no trevo de acesso, então. Então, é uma obra que há muito tempo que você falou, a gente vem cobrando. Eu sempre gosto de falar em 2009 que eu entrei aqui na Câmara de Vereadores, desde outros vereadores que não estão mais aqui, que desde 2009 que eu entrei, que a gente participou com manifestações, não só lá, como outros trechos por aí na região. E nesse trevo ali, de Fazenda Souza, hoje até causou polêmica, por causa que causou morte, transtorno, depois que começou essa obra. Mas enfim, então começando no começo, desde que a gente vem batendo, que nós falamos de 2009, a obra não andava, não tinha solução. Aí ajudamos uma reunião em Porto Alegre com o Sartori, então com o Pedro Westphalen. Aí um dia veio o Pedro Westphalen aqui, com o apoio do Sartori, para ver essas obras. Não é só essa obra da entrada de Fazenda Souza, mas como a entrada de Forqueta, a Tilha de Aço, a entrada do Serrano, lá também a entrada que vai para Criúva, no distrito de Vila Seca, várias a gente pontuou nesse dia. Uhum. Só que então essa obra de Fazenda Souza, ele deu o canetaço, não, essa nós vamos fazer. Que ano exatamente isso, vereador? Foi antes de setembro, foi em 2016, o nosso encontro. Aí o senhor está se referindo ao deputado Pedro Westphalen, do seu partido PP, que na época era secretário de Transportes, né? Correto, bem corrigido. Uhum. Na época era secretário de Transportes, ele veio, então... secretário do Estado, no caso. Secretário do Estado, com um aval do governador Sartori, e deu o aval e deu o canetaço que ia começar essa obra. E essa obra, então, começou em setembro de 2017. Uhum. E para terminar essa obra, em um prazo de 6 meses. Foi aí que começou a causar as polêmicas. Aí começaram a trocar os projetos e tal, não deu certo isso, aquilo. Então, ali que começou a atrasar, começou a dar a polêmica. Porque era uma obra que tinha que começar em setembro de 2017 e para a conclusão em um prazo de 6 meses. E foi concluída há poucos dias atrás, temos em 2019. Então, eu sempre gosto de falar, sabe, é uma vergonha, um absurdo, é um lamentável muitas vezes para os nossos governos, que a gente parabenizou os dias que eles vieram a Caxias e começaram a obra. Mas depois causou só polêmica, a gente foi criticado, inclusive eu e o vereador Tomé, nós participamos de uma manifestação lá, pedindo conclusão. Nós aqui na Câmara de Vereadores, outros vereadores se manifestaram pedindo conclusão. E nós participamos nessa manifestação, nós tivemos que quase fugir de lá, porque o pessoal não queria nem gerar político lá naquele momento. Então, você percebe bem como é que é complicado. Mas hoje, graças a Deus, a obra está concluída e com certeza a nossa cidade ficou contemplada, os distritos ficaram contemplados, porque a nossa região está em primeiro lugar em hortifruti granjeiro. E não só em hortifruti granjeiro, como a nossa região é uma ótima belezas naturais, quando se fala em turismo também. Então, com certeza, nós só ganhamos com isso. E hoje a gente percebe que não causou mais acidente e ela está contemplando, sim, a nossa cidade. É aí que eu queria chegar, vereador. Eu lembro que o senhor, faz pouco mais de um mês, no que essa obra teve, digamos assim, o anúncio de conclusão, né, que o Estado deu como
como pronta, o senhor apresentou em plenário um pouco desse histórico que o senhor traz aqui no programa também, e com detalhamentos, imagens de como ficou então aquela rótula, o trevo e a própria ligação com a Rota do Sol. Para o caxiense, o cidadão comum que não tem muita convivência com a região dos distritos, qual é a dimensão dos benefícios de uma obra como essa, que o senhor tão bem detalhou em plenário? Eu gostaria que o senhor também recuperasse um pouco disso. É possível notar, quando o senhor fala da produção hortifruti granjeira, o escoamento de produção já é melhor, acidentes já há alguma estatística colocando um comparativo antes e agora? Como que tem se dado a dinâmica de acesso aos distritos a partir desse novo trevo? Mas eu vejo assim, pelo que a gente fala com os moradores, está 100%. Não deu mais acidentes, como bem foi falado. Acidentes que causavam acidente toda semana, todos os dias praticamente, não deu mais acidente nesse ponto. E aí está fluindo, beleza, 100%. Os caminhões, os ônibus, se transita muito ônibus aí do colegial, ônibus de fretamento, caminhões, caretas. E pelo que eu percebo e transito muito por aí nesse local, está fluindo tranquilamente, os caminhões vêm, sai do distrito, acessa a Rota do Sol tranquilamente, atravessa, vai para Vila Seca, atravessa, vai para o litoral, já vem para Caxias do Sul, sem estresse nenhum. Pelo que a gente percebe, hoje com a sinalização, inclusive, que tem lá, inclusive tem uma lombada eletrônica, ela não está assim, na cobrança, né? Claro. Ela está só lá para organizar, para diminuir a velocidade a princípio. Mas não dá para arriscar, né? Eu não arrisco passar dos 50 km por hora. Do limite de velocidade. Bom, tem que obedecer, né, meu? Exato, claro. E com taxões, ficou bem sinalizada lá e os motoristas hoje eles estão diminuindo, sim, com as sinalizações que tem, porque eles estão obedecendo a sinalização que tem no local e está fluindo 100%. Vereador Bandeira, a conclusão dessa obra em Fazenda Souza, como o senhor mesmo disse, nós estamos tratando de um período de praticamente 2 anos e que teve um marco. Aí há alguns meses a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Eloy Frisso, e aí praticamente todos os vereadores da Câmara, foi organizado um grupo e vocês foram até o DAER em Porto Alegre no sentido de que isso tivesse um encaminhamento final, e aconteceu. Agora vocês repetiram de novo um movimento desses junto ao DAER. De novo a Comissão de Desenvolvimento Urbano, diversos vereadores, se dirigiu a Porto Alegre junto ao DAER, mas agora para cobrar intervenções no acesso à Forqueta, que é outra região de Caxias do Sul que está precisando de uma atenção especial do ponto de vista viário. O senhor acredita que a fórmula que funcionou para a Fazenda Souza servirá também agora para esse pleito da comunidade de Forqueta? Com certeza, e é bom aqui ressaltar, e você falou do Eloy Frisso, agradecer sim ao vereador, meu colega vereador Eloy Frisso, porque ele como presidente da comissão, fez a comitiva e fomos para Porto Alegre, e por isso que também ajudou a sair o trevo lá de Fazenda Souza. Então tenho que agradecer ao meu colega vereador que se envolveu também e fomos para Porto Alegre com essa comitiva. E assim fizemos também na semana passada, junto com a vereadora Gladys Frisso e outros vereadores, né? Vou citar não para não deixar alguém não... Mas foi um grupo grande de novo de vereadores, e isso precisa ficar claro. Tem sido pleitos em que a casa abraça e se faz representar. Claro, nem sempre com todos os vereadores, por questão de agenda, mas a Câmara abraçou isso como, digamos assim, uma luta da casa, né? Correto, até porque a gente é bom sempre falar, muitas vezes uma andorinha só não faz verão. Muita gente quer fazer sozinho, mas sozinho muitas vezes a gente percebe que não acontece. Tem que se envolver sim com os demais, vereadores que fazem parte de comissões e tal. E eu acho que a pressão, não só da Câmara de Vereadores, mas a pressão do povo, como um exemplo lá em Forqueta, tinha o presidente de bairros, do bairro, tinha
outras lideranças, a população que estava lá, os moradores que estavam lá também. E eu acho que isso é interessante para nós ficarmos acompanhando e cobrar e que as coisas saiam do papel. Então, foi outra, assim, uma comitiva importante e esperamos que essa obra saia do papel, porque é outro, que nem eu já falei anteriormente, é uma vergonha, lamentável, é um absurdo. Muitas vezes eles falam que falta de dinheiro. Falta de dinheiro, nós não podemos aceitar falta de dinheiro. Só para resumir, vereador, precisamos do que, basicamente, no acesso à forqueta? Pois é, eles estão fazendo, é outra questão, bem colocado. Eles estão fazendo aquela rotatória, que essa rotatória, onde que ela vai ser implantada? Lá vai participar a Farroupilha. Vai participar a Farroupilha. Como é que fica o transporte coletivo, digamos? Para avançar, para fazer no trevo, ele vai avançar ou outro município? Por lei, acho que nem pode, não sei se vai ter. Como é que eles vão negociar isso? E outra questão, já tem, os moradores não querem tirar a entrada de forqueta, eles querem deixar, e com certeza eles têm toda a razão. E aí eu acho que cabe, eu dei como sugestão lá em Porto Alegre, eu participei, eu me manifestei naquele momento, de fazer uma levada aí naquela entrada que tem forqueta. E aí é outra questão, quantas manifestações que foram feitas, voltando lá atrás, desde 2009, participando com os colegas vereadores aqui, que estavam aqui junto comigo desde 2009, e até hoje não saiu. Vem os governadores, eles se elegem, os políticos. Começa tudo de novo. Tem que respeitar. Com todo o respeito, inclusive, eu gosto sempre de citar do Sartori, que é um amigo meu e me ajudou muito, Sartori. Mas é lamentável que o governador Sartori, inclusive, não conseguiu fazer essas entradas do governo dele. Eu acho que tinha que ter concluído, tinha que ter apresentado esse trabalho para a nossa comunidade. Com certeza ele ia só ganhar. E até hoje não saiu. Então, aí eu dei como sugestão uma elevada que você faça, porque muitas comunidades acessam nessa entrada de forqueta. E hoje o povo precisa. A nossa cidade está crescendo, inchando em todos os sentidos, está crescendo vertiginosamente. Os distritos, eu sempre falo, a população vem para trabalhar 2, 3 meses e acabam ficando por aí, construindo suas famílias. Então, hoje está crescendo a nossa comunidade, nosso interior, nossos distritos. Então, não tem que mais pensar pequeno. Daqui a pouco tem uma simples rotatória. Tem que pensar em elevadas. Como na nossa cidade de Caxias do Sul, eu estou cobrando uma elevada aqui que divide a nossa cidade, o Cruzeiro aqui também. O Daniel Guerra também acho que está perdendo com isso. Eu já estou pedindo com protocolos, com pedido, com indicação, para termos mais elevada. E hoje não dá, tem que pensar grande e fazer as coisas acontecer. É fácil, simples e fácil. Muitas vezes eles não querem fazer, eu vejo. Vereador Bandeira, então vamos acompanhar essas pautas que envolvem aí nada mais nada menos que toda a dinâmica viária aos distritos e bairros de Caxias do Sul, um pleito valoroso da nossa Câmara Municipal. Nós temos ainda um minutinho, vereador. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos e e-mail, para que essas pessoas enviem, então, críticas, sugestões, elogios e espaço em Decel. Então, eu estou à disposição da população caxiense. O nosso trabalho é aquele trabalho de formiguinha, muitas vezes a gente não faz grandes revoluções, e eu também não posso fazer promessa, chegar lá no bairro e fazer promessa. Claro. Mas a gente está aí, seja lá daquela pauta que lá em Criúva, da ponte que está caindo, que a gente está acompanhando de perto essa ponte, a gente está dando muita polêmica lá em Criúva, como tinha falta de professores, a gente foi para lá, conseguiu resolver a falta de professores, como a UBS de Anaré. A gente está atacando, podemos dizer, em tudo quanto é sentido. Claro. E levando os assuntos à secretaria que compete. Então, a população que quer nos cobrar, o nosso gabinete está à disposição, 3218-1659, no meu telefone 991-986968, é só ligar, a gente está aí para o que der e vier. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Arlindo Bandeira, do PP. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.